Vamos lá. Você já parou para pensar que o mundo em que a gente vive é o mundo que a gente escolhe, é o mundo que escolhemos viver, que seja conscientemente ou inconscientemente? E por isso que eu disse que ele tem um pouco a ver com o vídeo anterior que a gente fez. Eu achei isso muito importante na minha vida, quando eu li pela primeira vez em um livro, que a vida que a gente vive o mundo que a gente vive é o mundo que a gente escolhe viver, né? Se a gente escolhe ter felicidade, é o que a gente vai ter. Se a gente escolhe miséria, é assim que vai ser também. Então, é uma coisa que eu acredito que, como a gente já falou no vídeo anterior, a crença que a gente tem, a crença é o alicerce da excelência, a crença é o alicerce de tudo na nossa vida. Nossas crenças são as abordagens específicas, organizáveis e coerentes de percepção que a gente tem da vida. Então, quando a gente tem crenças que nos ajudam, crenças que nos guiem, a gente começa a ter uma percepção de mundo completamente diferente. A gente começa a ver o mundo sobre uma outra ótica, a gente começa a ver o mundo sobre uma outra perspectiva, e esse passa a ser o mundo em que a gente vive. Por exemplo, as escolhas são fundamentais, as escolhas que nós fazemos para entender a nossa vida. E assim como vivê-las também, né? E com elas é que a gente liga ou desliga o nosso cérebro, as nossas crenças. Assim, o primeiro passo em direção à excelência, quando a gente fala de excelência, tanto da excelência numa questão mais pessoal de vida, ou seja profissional, as crenças, encontrar crenças que nos guiem e deem direção aos resultados que queremos é extremamente importante. Por isso que eu disse que, inclusive, que essa live tinha muito a ver com o vídeo que a gente fez anteriormente, onde a gente falou sobre o princípio da excelência, né, onde nasce a excelência, que é justamente nas crenças. Então, o caminho para o sucesso, ele consiste em saber o seu resultado, agir, saber se o resultado está conseguindo, qual é o resultado que você está conseguindo ter com essas crenças que você está tendo no seu dia a dia, e ter a flexibilidade para mudar, até você conseguir obter o sucesso. E a gente tem também, e aí eu quero deixar uma sugestão para quem não viu, possa ver também posteriormente um vídeo que a gente falou sobre as 9 atitudes de pessoas bem-sucedidas. A gente trabalha um pouco sobre isso, falando sobre as atitudes que levam as pessoas a terem, as pessoas bem-sucedidas geralmente têm no dia a dia. E o mesmo é verdade para as crenças. Você tem que encontrar a crença que o leve a ir aonde você quer ir. Algumas pessoas me olham torto quando eu falo sobre mentiras do sucesso, né? A gente tem gente que olha para mim, afinal de contas, ninguém quer viver em uma mentira. Mas tudo que eu quero dizer é que a gente não sabe como o mundo é de verdade, na realidade. Nós não sabemos se nossas crenças são verdadeiras ou são falsas. E aí vem um grande questionamento que a gente sempre faz, né? O que na verdade o que é a verdade, né? A verdade é até que ponto as nossas crenças são verdade e as outras não são. Até que ponto as nossas crenças estão lidando com a realidade ou elas não estão lidando. O que podemos saber, no fundo, não é se elas são verdades ou não, é se elas funcionam ou não. Se as nossas crenças nos apoiam, se tornam a nossa vida mais rica, se nos fazem pessoas melhores, se nos ajudam e ajudam os outros. Isso é o que a gente pode ter como mensuração. A palavra mentira não quer dizer que é enganoso, falso, mas somente que, na verdade, tem várias vertentes, existem várias realidades. Ou seja, não importa o quanto acreditamos em um conceito, devemos ser abertos para outras possibilidades, para um contínuo aprendizado. Então, não existe aquela coisa de verdade imutável, né? E quando a gente fala da questão da verdade imutável, a gente passa pelo seguinte ponto: quais são as crenças, então, que a princípio elas seriam crenças que levariam ao sucesso, né? Quais são as crenças que poderiam melhorar esse mundo que a gente escolhe viver? Eu vou falar, então, aqui, nesse momento, de 7 crenças sobre o sucesso, e aí eu quero que você decida se elas são úteis para você ou não. Porque eu não posso dizer para você quais são as crenças que são úteis para você. O que eu posso te dizer é quais são as crenças que geralmente você consegue verificar em pessoas que são bem-sucedidas, em pessoas que já chegaram aonde muitas das vezes a gente quer chegar, né? Então, eu vou falar sobre essas crenças para você e eu quero ver se elas
Quero que você decida se elas são úteis, se elas não são úteis, se isso tem a ver com você, se isso não tem a ver com você, né? Então, a primeira crença do sucesso, ela, na verdade, é que tudo acontece por uma razão e um fim. E ponto, isso nos serve. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas de sucesso, elas têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível em uma situação e os resultados podem vir dela. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, elas acreditam que não importa quão negativo seja o retorno que elas estão recebendo do ambiente, elas pensam em termos de possibilidade. Você nunca vai ter um retorno 100% positivo, e aí casa muito com o que a gente falou sobre o ambiente em que a gente vive, fortalecer e gerar ou não as nossas crenças, né? Então, não importa o retorno, o feedback negativo que essa pessoa tenha do ambiente onde ela está, ela consegue, de uma forma ou de outra, pensar em termos de possibilidade. Quais são as possibilidades que eu tenho, considerando o que está me sendo proporcionado pelo ambiente onde eu vivo? Elas pensam que tudo acontece por uma razão e isso não a satisfaz. Ela não fica procurando o chifre em cabeça de cavalo, ou como eu gosto de falar, pelo em ovo, né? Acredito que toda adversidade, no fundo, ela contém a semente de uma possibilidade, de um benefício equivalente ou maior àquele ali que ela está tendo. Então, o que a gente tem que acreditar? A gente tem que acreditar que quando uma coisa acontece, ela acontece por alguma razão e ponto. A gente não tem que necessariamente querer entender por que aquilo aconteceu. O que a gente tem que olhar é o seguinte: bom, se isso aconteceu, então eu vou atuar da seguinte forma. Esse é um princípio básico do discernimento. Se, então, eu não tenho como mudar, aquilo já aconteceu, né? Então, pense na vida, digamos que deu errado aquela promoção que você queria, ou você não conseguiu fechar aquele contrato que você esperava. A gente pode até ficar magoado, a gente pode ficar frustrado, né? Só que o que acontece? A gente pode sair até para encher a cara, né? A gente pode lastimar, vou sair, vou encher a cara. A gente pode culpar os outros porque estão errados ou porque não entenderam a verdadeira vantagem de promover, de me promover ou de assinar o contrato. Ou a gente simplesmente pode não culpar ninguém. A gente tem esse costume, né? Avaliar, a gente pode, ao invés de culpar e procurar uma situação que justifique aquilo que aconteceu naquele ambiente e que me gerou aquela frustração, eu posso olhar sobre um outro prisma, avaliar onde nós erramos, aonde eu errei, aonde eu poderia ter feito melhor, se não erramos em nada, né? É preciso muita disciplina para sermos capazes, e é isso que a gente precisa entender, de refazer os nossos passos, aprender lições penosas com as coisas que não acontecem, reparar falhas e dar uma boa olhada e verificar que dentro disso tudo pode haver novas possibilidades. E a gente não está acostumado com isso, né? Pense em suas crenças. Geralmente você espera que as coisas funcionem bem ou mal. É uma pergunta. Você espera que tudo vai dar certo? Você tem você quando olha uma situação no seu trabalho, no seu dia a dia, você vê potencial em uma situação ou você vê os obstáculos dessa situação? Então a gente tem que ficar sempre atento e entender que alguma coisa aconteceu por uma razão, enfim, e ponto. Isso não serve. E quais são as possibilidades? Quais são os aprendizados que eu posso tirar de cima disso? Isso é uma crença que nos facilita a vida. A gente sempre tem o costume de querer estar procurando qual foi a causa daquele problema ou a causa do porquê aquilo não aconteceu. Mas a gente olha a causa não olhando para a gente olha a causa olhando para o externo, porque é mais fácil. Porque quando eu tenho que partir do pressuposto que eu tenho que olhar para mim e verificar se eu fui esforçado o suficiente, se eu fui disciplinado, se eu fui comprometido, o que eu poderia ter feito diferente, até no relacionamento isso acontece. A gente costuma sempre olhar o defeito dos outros, ver qual é a culpa dos outros no relacionamento, principalmente quando ele não dá certo. Agora, eu paro para pensar e olhar para mim mesmo e verificar onde que eu estou errando, o que eu estou errando. E aí eu quero deixar, ó, o colega aqui, o Fatione, falou: ó, faz tempo que percebi que ser positivo faz bem e faz muito bem, né? Você ser positivo, ele é excelente para você do ponto de vista fisiológico, inclusive, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente.
Então, a gente tem que entender que o primeiro passo para mudar isso é reconhecer, né? É evitar que essa crença de que as coisas acontecem por uma razão e ponto, nos ajuda a evitar que a gente tenha crenças que limitam os nossos passos, né? Que criam passos limitados. Líderes, geralmente, são pessoas que podem ir no deserto e ver um jardim. Quem acha isso impossível, vai olhar o que foi feito em Israel. O povo planta tomate no deserto. Você, se eu chegasse para você e te desse um pedaço de terra que fosse só deserto, o que você ia falar para mim? Putz, a minha vida é ruim, a minha vida é isso, porque o que me deram foi isso daqui. E aí vem aquele velho ditado que a gente fala, né? Se a vida te dá laranja, faça uma laranjada. Eu costumo falar, se ela te dá laranja, faz uma limonada. Porque você tem a capacidade de até mesmo mudar a tua realidade. Então, aproveite isso, aproveite essa crença de que as coisas acontecem por uma razão e fim, e isso nos serve. Eu não preciso ficar achando justificativa do porquê que aquilo aconteceu, o porquê que aquilo foi daquela forma. Eu preciso, sim, tirar um ensinamento de em cima daquilo ali. Eu preciso tirar o seguinte ensinamento. Bom, se aconteceu dessa forma, aonde foi que eu poderia ter feito diferente? Para que eu não erre mais para frente. Uma segunda crença de sucesso não há nada, e isso a gente já comentou em alguns outros vídeos, não existe essa coisa chamada fracasso, só há resultados, né? O importante aqui é o conceito que você tem que ter de efeito e resultado. Pessoas bem-sucedidas, elas não veem fracasso, isso não existe, não conta, elas não conseguem enxergar em nada o fracasso. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado, todas as pessoas alcançam resultado, seja ele bom ou ruim. Então, não existe o fracasso. Isso aí, na verdade, é, é, quando a gente. O fracasso, no fundo, é quando a gente pretende atingir um objetivo, conseguir alguma coisa e consegue outra. E aí a gente parte do pressuposto do seguinte: bom, se eu queria atingir A e atingir B, nesse meio caminho aqui, que está muito vinculado à crença anterior, aonde foi que eu poderia ter feito diferente? Né? Então a gente tem que entender o seguinte: os super sucessos, eles não vêm de pessoas que não falharam, mas simplesmente pessoas que sabem se tentaram alguma coisa e o quão eles foram convincentes ou eles foram comprometidos com aquilo ali. Eles podem não ter obtido o resultado desejado. Pessoas terão tido uma experiência de aprendizado, no fundo, no fundo. Você pode ter tido uma experiência, não alcançado o resultado que você almejava, mas você não foi um fracassado. Você, no fundo, é uma pessoa que você vai pegar aquilo dali e vai transformar em outra coisa muito melhor. Você não teve um fracasso, você tem um resultado diferente. Fracasso é uma palavra que não existe. Você utiliza esse conceito, você usa o que aprendeu e tenta uma outra coisa nova, ou tenta de novo a mesma coisa de uma forma diferente. Né? Tem algumas novas, produzem novos resultados. Você ter experiências anteriores que podem não ter sido dado o resultado que você esperava, elas podem te levar a resultados que você esperava ou melhores numa segunda tentativa, ou numa tentativa de alguma coisa feita de forma diferente. Você tem que entender também que as pessoas, elas não nascem com isso. Nem todo mundo que é bem-sucedido, ela conseguiu sair com isso, ela criou essa crença. Às vezes, as pessoas, elas têm temem o fracasso, fazer com antecedência, elas tendem a fazer com antecedência a representação interna do que pode não funcionar. É assim, a nossa cabeça é assim, a gente sempre está procurando aonde pode errar, porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser julgado, na verdade, ou nos julgarmos, e isso digo por experiência própria. Eu, particularmente, eu me preocupo muito mais com o que eu vou achar de mim mesmo do que os outros vão achar de mim mesmo. Mas, às vezes, eu cobro mais de mim do que os outros cobrariam. Então, a gente tem medo desse julgamento. A gente não pode ter medo desse julgamento. A gente não pode ficar preocupado com o que não vai funcionar. A gente tem que ficar preocupado com o que vai funcionar. E aí, sim, focalizar e mentalizar o que a gente tem que fazer de certo e não evitar o que a gente faz de errado. E isso aí a gente pode dizer que se chama otimismo, em alguns casos. Como diria Mark Twain, numa visão mais triste do que um jovem pessimista. Aquele que olha e acredita que vai sempre tudo dar errado. Se a gente for partir desse pressuposto, que a gente fosse preocupar com esse julgamento, com o que vai dar errado, com o que não vai dar errado, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que era doente, uma pessoa pobre,
uma pessoa que não conseguia ter acesso à educação direito, ele estudou pegando livros emprestados, ele caminhava por volta de 15 a 20 quilômetros, se eu não me engano, para pegar um livro para poder ler e voltava para casa. Ele lia no final do dia à luz de vela, às vezes isso até incomodava a visão dele, ele ficou com problema de vista posteriormente por conta disso. Ele era um cara que a primeira namorada dele, que foi o amor da vida dele, morreu, e depois ele teve um segundo relacionamento. É um cara que perdeu 3 eleições para ser, no nosso caso, vereador, né? No caso ali, delegados distritais, vamos dizer assim. Você acha que essa pessoa, se ela pegasse todos esses erros e fosse olhar como fracasso, ela conseguiria alguma coisa na vida? Eu acredito que não, só que essa pessoa se chama Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, um dos mais famosos e mais célebres que existiu. Se você for olhar a vida de Abraham Lincoln, nada do que ele fez, nada do que ele fez levava ele a acreditar que ele poderia chegar onde ele queria. E aí vem a crença do seguinte: nenhum desses casos ele viu aquilo como um fracasso, ele sempre viu como um aprendizado e tentou fazer diferente. Então, a gente tem que entender que não há fracassos, há somente resultados. Resultados que podem ser bons, resultados que não podem ser tão bons assim quanto a gente gostaria. Mas a gente tem que aprender a extrair o melhor disso aí. Bom, uma terceira crença que as pessoas costumam ter é: qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Essa frase é bem bacana e essa crença é bem bacana, porque isso aí nos leva à autorresponsabilidade, à autogestão, que é uma coisa que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Os grandes líderes e realizadores, eles operam a partir de uma crença que eles criam o mundo deles. Não é que nem a gente, que a gente às vezes acredita que a gente tal, Deus dará, e que as coisas acontecem por acontecer. Não, muito pelo contrário. Tanto que quando você encontra um realizador, um líder, uma pessoa que tem essa crença, você vai ouvir com frequência ele falando: sou eu responsável por deixar que eu cuido disso. Eu assumo a responsabilidade. Então ele acredita que ele cria a realidade dele, ele cria o mundo dele, seja para coisas boas ou para coisas ruins, mas é ele que cria. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, assuma a responsabilidade. Cientistas provam que pensamentos criam a realidade. Isso pode ser simplesmente uma mentira útil. Eu, particularmente, acredito que como a gente pensa tem forte influência sobre como nos sentimos e sobre a nossa realidade. Como diriam os hermetistas, quem quiser pode estudar um pouquinho aí, tudo é mentalismo. Então, existe, se você acredita que está criando o seu mundo, o seu mundo, sejam sucessos ou fracassos, então se você não está criando o seu mundo, você está à mercê de circunstância, você é um objeto, você não é um sujeito. A gente tem que entender que a gente não está aqui no mundo. Tem gente que chama de livre-arbítrio, tem gente que chama de mentalismo, mas você cria o seu mundo. Agora, o mundo que você está criando é você, não é mais ninguém. Cadê a sua autorresponsabilidade? Né? Assume a responsabilidade da sua vida. Assumir a responsabilidade é, na minha opinião, uma das melhores medidas de poder e de maturidade de uma pessoa ou até mesmo de uma empresa. Você tem que aprender a assumir as responsabilidades. Exemplo: quando você está mentalizando alguma coisa, quando você acredita em alguma coisa, como eu falei antes, que tem pessoas que podem acreditar que é simplesmente uma mentira útil, eu gostaria de dizer o seguinte: tenta, quando você está nervoso, falar de amor, ou tenta, quando você está cheio de amor e carinho para dar, ficar nervoso e falar coisas ruins, você não consegue. O que você pensa é como você se porta, a sua fisiologia. Mudando suas ações, você pode mudar a sua comunicação. Se você pode mudar a sua comunicação, o que você não pode mudar? Retendo responsabilidade, você retém o poder de mudar o resultado que você produz. E se você for parar para analisar, todas as outras crenças que eu falei para trás, elas estão interligadas. E você vai ver que, na verdade, é uma sequência de crenças que, quando colocadas numa ordem ou de uma forma que se complementem, você acaba tendo crenças que te levam a uma melhoria na sua vida. Uma quarta crença: não é necessário entender tudo que se passa, tudo que você é capaz, para você poder usar tudo que você tem.
O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas bem-sucedidas, elas acreditam que não precisa saber de tudo para poder fazer alguma coisa. E aí eu tenho um colega muito perspicaz que ele sempre me disse, ele cursou administração comigo, inclusive, ele dizia, Rafael, o administrador, no fundo, ele é um generalista, ele sabe um pouco de tudo, ele não sabe tudo do pouco. E aí, quando a gente vai analisar isso, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a grande maioria das pessoas, neste contexto, você não precisa ser um expert em um assunto para você poder fazer alguma coisa. Saber como usar o que você tem é que é essencial. Se sentir a necessidade de aprofundar em cada detalhe, você vai se aprofundar. Se você estudar pessoas com poder, você vai descobrir que o conhecimento elaborado sobre uma porção de... Ela tem um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas frequentemente tem pouco domínio do detalhe de um empreendimento. Você imagina se o Steve Jobs tivesse que saber de computação quântica para poder desenvolver o Apple ou qualquer coisa desse tipo, se ele tivesse que saber de circuitos eletrônicos para poder desenvolver, a fundo para poder desenvolver a maior empresa de telefonia que a gente viu. Então, ele não precisava disso, ele tinha pessoas que trabalhavam com ele que sabiam isso tudo, ele precisa conhecer, sim, até porque se você não conhecer pelo menos o básico da onde você está se colocando, ou a atividade que você está se propondo, você não vai conseguir entender o que as pessoas estão fazendo, você não consegue orientar. Os líderes, as pessoas bem-sucedidas, elas orientam. As pessoas, elas tiram as dificuldades da frente para que as outras pessoas possam dar o melhor de si. Tenho certeza que se eu perguntar para você como é que funciona a eletricidade, você vai me dar ou alguma coisa, uma resposta confusa, ou você vai tentar fazer um esquema que ninguém aqui também agora, nesse momento, vai entender. Mas, de qualquer forma, eu te garanto, você está feliz de apertar o interruptor e a luz acender, não está? E isso é o dia a dia. Se você consegue chegar neste processo de que você não precisa saber a fundo tudo o que está acontecendo para poder fazer alguma coisa, você vai entender que você tem um poder ilimitado. Pessoas de sucesso são boas em fazer distinção entre o que é necessário para elas entenderem e o que não é. Você pode passar o tempo todo estudando as raízes de alguma coisa, ou você pode aprender a colher o fruto. E aí, o que você quer fazer? Tem gente que fica a vida inteira, não faz, não toma uma atitude, às vezes, inclusive, eu conheço muita gente assim, porque elas dizem que ainda não detêm o conhecimento elaborado de tudo. Pô, você tem que aprender, que nem diz um colega meu, trocar o pneu do carro com o carro andando. A verdade é essa. Se você tem um interesse sobre um assunto específico, dois assuntos específicos que você julga importante no seu dia a dia, você saber, você pode ir pesquisar, você pode entender, você pode expender mais tempo para entender daquele assunto. Agora, não necessariamente você precisa ser um expert naquele assunto para que você possa tomar algum tipo de atitude ou que você possa fazer alguma coisa de diferente. E aí, vem muito vinculado ao que eu estou falando, essa questão de você não precisar saber tudo, você ter pessoas que trabalham com você, vem vinculada à quinta crença, que as pessoas são o seu maior ativo, são o seu maior recurso. Pessoas que conseguem resultados notáveis, quase que universalmente, elas têm um tremendo senso de respeito e reconhecimento pelas pessoas que trabalham com elas, ou que estão junto a elas. Tem um senso de equipe, de interesse comum e de unidade que quase ninguém tem. Não tem jeito, não existe sucesso duradouro sem relação entre as pessoas, sem você conseguir ter conexão, você ter empatia e você saber que as pessoas têm coisas melhores para dar, que você não é o único ali que está dando tudo de si. É a maneira mais certa de ser bem-sucedido, é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto. E aí isso vincula com o que a gente acabou de falar. Você não precisa saber tudo, você precisa ter pessoas junto com você, pessoas que saibam tudo. Você acha que um chefe de equipe da Fórmula 1, ele sabe tudo ao fundo sobre pneumática de motor? Não sabe. Ele tem pessoas que trabalham com ele que sabem disso. As pessoas mais bem-sucedidas, elas são mais eficientes em dizer aos outros, como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que a gente pode aceitar isso? Como a gente pode conseguir resultados melhores? Elas sabem que para um homem sozinho, uma pessoa sozinha, não importa o quão brilhante ele seja, é muito difícil você igualar os talentos dela com os talentos reunidos de uma equipe eficiente. Então, se você tem uma equipe
que seja eficiente, uma equipe onde você sabe que você tem especialista, você não precisa ser o especialista. Então, você pode fazer o que você quer na sua vida. Você não necessariamente precisa ter um MBA em logística para entender de logística, de entrega de produto. E aí vem uma coisa que é muito interessante, que é a sexta crença. Trabalho é prazer. Ah, Rafael, você está viajando, nem todo mundo trabalha por prazer. Mas você conhece alguém que alcançou um grande sucesso fazendo alguma coisa que odeia? Eu, particularmente, não conheço, não sei você. Se você conhece, deixa aí no chat, deixa aqui no comentário, coloca aí para a gente aqui no bate-papo aqui do Instagram, porque eu, particularmente, não conheço alguém que tem grande sucesso fazendo alguma coisa que ela odeia fazer. Uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem sucedido, entre o que você faz e o que você gosta. Ah, mas nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Bom, aí vem aquele velho ditado. Você nem sempre vai fazer o que você gosta, mas você pode gostar do que você faz. E aí, como é que a gente faz isso? A gente pode pegar, pensa a paixão que você tem por algum hobby que você desenvolve. Vamos falar de futebol, vamos falar de aeromodelismo, vamos falar de qualquer coisa, colecionar selo, colecionar livro. Se você puder trazer um pouco dessa energia revigorante que você tem quando você está se empenhando para desenvolver aquela atividade que te dá prazer, você conseguir trazer para o seu trabalho atual, para a sua atividade atual, você vai começar a ver o seguinte, que você vai passar a gostar do que você faz. Você não necessariamente vai estar fazendo o que você gosta. Posteriormente, gostando do que você faz, automaticamente você vai ser bem mais, você vai ter melhores resultados, e esses melhores resultados podem até vir a te permitir a fazer o que você gosta. Então, a gente tem que entender que até os workaholics, eles sentem prazer no que eles fazem. Trabalhar é o prazer deles. Então, eles fazem por prazer. Então, se você consegue trazer, procurar no seu trabalho, dos seus sonhos, no momento que você está ali fazendo alguma coisa que te dá prazer, mas puder encontrar meios criativos para fazer o seu trabalho atual, isso vai te ajudar a ter mais prazer com o que você faz. Mais prazer é mais produtividade. Mais produtividade, mais sucesso. E aí você cria uma espiral ascendente. E esse que é o grande objetivo de você ter uma crença, que trabalho é prazer. Quando você consegue ter prazer com o que você está fazendo, tudo é melhor, tudo se torna mais fácil, você consegue fazer as coisas de forma criativa. Mas para você ter prazer no que você está fazendo, você tem que começar a encontrar meios criativos de fazer aquilo ali. E meios criativos geralmente te levam a uma produtividade muito maior, o que te dá sucesso. Eu acho que é quase que uma sequência lógica, né? Então, a gente tem que entender que enriqueça o seu mundo, o seu trabalho, tentando colocar nele, a mesma curiosidade, a mesma vitalidade que você coloca quando você está no seu lazer. Quando você fizer isso, você vai ver que as coisas acabam se tornando mais prazerosas. E, por fim, a sétima crença que eu quero colocar aqui é que não há sucesso permanente sem confiança. Isso aí é fato. Existem indivíduos que têm sucesso, têm crença no poder da confiança. Todos eles têm confiança. E uma única crença que efetivamente parece ser quase inseparável do sucesso, essa crença é que não, e essa é a que não há grande sucesso sem você ter confiança. Confiança em você mesmo. Se você olhar para as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas melhores sucedidas, em qualquer campo, você vai descobrir que não são necessariamente as melhores, as melhores ou as mais brilhantes, mas as mais rápidas, as mais fortes, mas com certeza descobrirá que elas são as mais confiantes. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que você não necessariamente precisa ser o melhor. Você não precisa ser o mais brilhante, você não precisa ser o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente, você precisa sim ser o mais confiante. Seguir um objetivo sem parar é o segredo do sucesso. E a gente tem que colocar isso quase que como um mantra. Outra maneira de exprimir, então, o que eu gosto de chamar aqui de a nossa fórmula do sucesso definitivo é, primeiro, conhecer o efeito das suas crenças. Quando você consegue conhecer o efeito dessas crenças em pessoas bem-sucedidas ou em você mesmo, você consegue fazer o segundo ponto, que é modelar o que funciona para você e o que não funciona para você. Quando você consegue modelar isso e colocar no seu dia a dia, você vai começar a entender
que nem tudo funciona da forma como você gostaria, ou algumas crenças e alguns pontos vão precisar de maior atenção. E nisso você consegue fazer o terceiro passo, que é tomar medidas corretivas ou de ajuste, que você vai ter que fazer, todo mundo tem que fazer, é constante isso, todo santo dia você tem que estar se avaliando, você tem que estar se verificando, essa crença está funcionando, essa crença está efetivamente enraizada, está me fortalecendo ou não está fortalecendo, e desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que você está conseguindo, até onde você está chegando. Isso aí você só vai saber se você olhar para você, se você monitorar as suas ações, se você tiver a capacidade e a sinceridade de olhar para você mesmo sem a vergonha de entender que você pode não está errado, mas que você pode ter alcançado um resultado que você não esperava e você vai ter que tomar medidas corretivas para aquilo ali. E continuar aprimorando até você conseguir o que você quer, até você atingir os seus objetivos, as suas metas ou os seus sonhos. E aí, quando eu falo disso, tudo isso que a gente acabou de falar, esses passos que a gente acabou de citar, eu gosto de chamar de comprometimento. E tem um mantra que eu, todo dia de manhã, eu faço comigo mesmo, e eu vou deixar a dica para vocês, pode ser que funcione ou não, como as outras crenças eu deixei como dica para você avaliar. Tem um mantra que eu gosto de dizer: o que me separa das pessoas de sucesso é o meu nível de comprometimento. Isso é a única coisa que me separa delas. O quão comprometido eu estou em atingir os meus objetivos. O quão comprometido eu estou em realizar as minhas metas, em chegar aonde eu desejo. Isso é a única coisa que me separa das pessoas que já chegaram lá. Qual é o meu comprometimento? Qual é a minha vontade? Até aqueles que nascem com talento, eles precisam de comprometimento. Vamos pegar um exemplo aqui. Michael Jackson. É uma pessoa que nasceu com talento nato. Agora, ele sempre foi uma pessoa muito mais comprometida. Com 5 anos, com 7 anos, ele já estava treinando, ele já estava ensaiando, ele já estava se desenvolvendo. Tudo bem que as pessoas vão falar, mas a base de porrada do pai, às vezes, ótimo, mas ele já estava fazendo. Ele tinha um nível de comprometimento, você não via ele soltar, mesmo depois do sucesso estourado, ele fazer nenhuma música que não fosse perfeita para ele. E muitas das vezes para a gente também, né? Ele era perfeccionista, ele tinha um comprometimento com o que ele fazia. E isso fora o talento nato que ele já tinha. Então a gente tem que entender que as pessoas podem até nascer com talento, mas elas precisam de comprometimento. As pessoas bem-sucedidas, elas estão afim, elas estão dispostas a fazer o que é necessário para ter sucesso. Sem, claro, prejudicar ninguém. Isso é tanto quanto outras coisas que a distingue de outras. Elas têm esse comprometimento, elas estão afim, elas têm um comprometimento de fazer tudo o que é necessário para atingir os seus objetivos. E você? Você está com esse propósito? Você está com essa disposição? Você acorda de manhã pensando nisso? Ah, Rafael, eu não preciso disso. Eu acho que você precisa até quando você quer atingir uma meta pessoal da sua vida. Ah, não, eu quero emagrecer. É o seu comprometimento que vai diferenciar entre você e a pessoa que já está lá, naquele corpo bonito, usando aquela roupa bonita que você gostaria de estar usando, seja homem ou seja mulher. Exatamente, assim, temos que aprender a vencer preconceitos perante nós mesmos, é o que foi colocado aqui agora pelo companheiro Fatione aqui, né? Lembre-se sempre, o sucesso, gente, deixa pistas, isso é fato, é só você analisar. Se você estudar as pessoas que criaram um sucesso sólido, você vai ver que podemos modelar as ações que elas fazem, ações específicas que elas praticam, com coerência que produzem resultados. E aí são 3 vertentes, desculpa, a crença, a síntese mental e a fisiologia, a fim de poder produzir resultados similares em um tempo de aprendizado menor do que eles levaram. E é por isso que eu sempre falo, nós podemos utilizar essas crenças que a gente avalia, nós podemos utilizar atitudes, métodos e ferramentas masterizadas para que a gente possa tentar chegar lá numa velocidade muito mais rápida do que outras pessoas chegaram. Então, a gente tem que entender que tudo na vida está à nossa disposição. Cabe entender quais são as crenças que a gente tem, se essas crenças são limitantes ou essas crenças não estão nos colocando para frente, se elas nos ajudam a atingir os nossos objetivos ou fazer o que é bom para a gente e para os outros. E a gente entender que quando a gente começa a colocar isso em prática e com comprometimento, porque nada na vida cai do céu, a gente vai conseguir atingir os objetivos, a gente vai ter sucesso, a gente vai ter mais amor, a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai ter mais felicidade, a gente vai ter um país melhor, se é isso que a gente quiser, desde que a gente faça, utilizando as nossas crenças para nos fortalecer e faça com comprometimento, tendo a certeza de que o que a gente está fazendo
vai nos levar a um caminho melhor. Bom, e aí eu pergunto para você, quais são as suas crenças? Hein? Quais são as crenças limitantes que você tem? Quais são as crenças que te colocam para frente? Vamos que vamos. Vejo vocês do outro lado, hein? Não esqueçam nunca disso. Um abraço.